Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que fizemos esta semana falando sobre o sentimento medo. Às vezes as pessoas têm medo e não sabem por que teve aquele medo, né? Enfrenta lutas grandes e às vezes uma luta pequena, uma coisa tão simples e às vezes a gente tem medo e não sabemos por que nós tivemos medo daquilo ou da situação, né? Hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre por que nós não devemos ter medo. O que devemos fazer para não ter medo? Mais uma vez, Jesus agora conversando com seus discípulos, por que vocês estão com medo? Ontem, Jesus acalmou o vento e o mar que estava agitado. E Jesus questionou com os discípulos, homens medrosos, cadê a fé de vocês? Por que estão com medo, né? E Jesus acalmou o vento e o mar. E hoje, mais uma vez, agora os discípulos também estão no barco. Só que agora, sem a presença de Jesus. Você imagine, se estavam com Jesus, tiveram medo e agora sem Jesus. O que aconteceu foi que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e passar para a outra margem do mar. Vá! Jesus mandou eles irem. E quando foi de madrugada, Jesus foi andando sobre o mar em busca do barco. E ao se aproximar do barco de madrugada, os discípulos tiveram medo. Só que agora o medo deles foi pensar que ali fosse uma alma. Pensar que ali fosse algo sobrenatural que eles não sabiam o que era. E eles começaram a ter medo. E Jesus não disse, não se assombra, não tenha medo, sou eu. Sou eu, não tenha medo. E aí Pedro disse, Senhor, então me chame para que eu vá até aí ao seu encontro. E Jesus disse, venha Pedro. Assim como Jesus estava andando sobre o mar, Pedro agora começou a andar sobre o mar, ao encontro de Jesus. Jesus estava andando sobre o mar e convidou Pedro, autorizou Pedro também a andar sobre o mar. Quem de nós teria este poder, essa autorização de Jesus para andar sobre o mar? Quem de nós? E quando Pedro começou a andar em busca de Jesus, olhando para Jesus, Pedro andava tranquilamente sobre as águas. Mas quando Pedro olha para um lado, olha para o outro e vê que tem ali o mar, aí Pedro se assusta e começa a se afogar. E quando Pedro começa a se afogar, Jesus estira a mão e puxa Pedro ali do mar porque estava se afogando. Ou seja, quando nós focamos em Jesus, não precisamos ter medo, porque nós vamos enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer tempestade. A tempestade ali do mar não afligiu Pedro. Pedro andou sobre o mar. Mas quando Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, tirou a vista de Jesus, Pedro começou a se afogar. Então, para que a gente não tenha medo das coisas que nos rodeiam, as tempestades do dia a dia, a gente deve focar em Jesus. Não se preocupar com os problemas, mas sim focar naquele que pode nos ajudar a enfrentar e vencer os problemas. Não sei que tipo de tempestade você está enfrentando, ou já enfrentou, ou vai enfrentar. Não olhe para os problemas, para as tempestades. Olhe para aquele que pode nos ajudar a enfrentar e a vencer qualquer tempestade. Quando Pedro olhou para as águas, para a tempestade ali, para o mar, ele começou a se afogar.
Mas aí Jesus estendeu a mão. Se por acaso você enfrentar alguma tempestade, lembre-se, Jesus vai estar ali com a mão para te ajudar, para te levantar, para lhe trazer para a realidade, e você, focando em Jesus, você vai conseguir enfrentar qualquer tempestade. Porque quem foca em Jesus é mais do que vencedor. E não precisa ter medo nem de nada, nem de ninguém. Porque o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, não perde uma batalha. Que nós possamos enfrentar as lutas. Que nós possamos esquecer um pouquinho do medo e nem se lembrar dos problemas, mas se lembrar de Jesus Cristo, que enfrentou muitos problemas por amor a mim e a você. Amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para o meu e para o seu coração. E o povo de Deus diz: amém.